Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos a mais essa lição do English Connect 2, que temos agora todos os sábados, 2 horas da tarde. Eu estou muito feliz que vocês têm acompanhado o curso. Eu gosto muito de estar aqui com vocês nos sábados. E hoje a nossa lição vai começar e terminar um pouco diferente, então nós não vamos seguir o curso do livro, né? Claro que eu vou dar uma reforçada aí sobre o comparativo e a gente vai trabalhar a partir daí, tá bom? Vou esperar mais um pouquinho o pessoal poder ir chegando. E então me desculpar um pouco a minha voz, meu nariz está coçando muito. E a rinite. Mas vai dar tudo certo, ok? Então, para nós começarmos a lição de hoje, eu vou falar um pouco sobre pronúncia e sobre dicionários online. E como que vocês podem utilizar esses dicionários para que vocês possam, então, aprender um pouco mais sobre a pronúncia do inglês, né? Então, os dicionários online, geralmente, quando você procura uma palavra, vai aparecer essa carinha aqui, ó. Eu particularmente, eu gosto muito desses dois primeiros, né? Eu coloquei uma lista aqui com 4. Então, nós temos o Cambridge Online Dictionary, nós temos o Lingui, o Oxford Online Dictionary e o Dictionary by Merriam-Webster. Eu uso esses dois aqui de cima, né? Eles têm, sim, a versão monolingue, ou seja, do inglês para inglês, né? Então, você coloca a palavra em inglês e você tem o significado da palavra em inglês. E eles também têm a opção bilíngue, né? Então, você coloca
a palavra em inglês e você tem, então, a tradução da palavra em português. Então, são dicionários muito bons, e eles têm essa carinha, e eu vou explicar o que é isso aqui, né? Então, geralmente, quando você abre uma página de um dicionário, desculpa, mesmo que seja um dicionário físico, né, que seja um livro, você vai ter geralmente a palavra, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui sandcastle, e daí vai aparecer aqui o que é essa palavra. Então, se ela é um verbo, se ela é um adjetivo, né? E no caso de sandcastle, a gente tem o noun, e um noun é um substantivo. Então, nós sabemos qual é a classe dessa palavra, né? Para começar. Isso é muito importante, porque a gente sabe como usar essa palavra dentro de uma frase, né? E depois, esse aqui eu tirei do Cambridge Dictionary, e eles aparecem essas duas coisas aqui, né? Que são o quê? Que são a pronúncia dessa palavra. E é muito legal, eu acho muito legal. Então, vai estar aqui um UK e um US. Então, UK é a pronúncia britânica da palavra, né? E US é a pronúncia americana dessa palavra. Então, às vezes você se sente mais confortável com um ou com outra pronúncia, e você pode ouvir as duas, né? Para ver qual é mais fácil para você. E as duas vão estar corretas, tá bom? Então, você clica no botãozinho e você consegue ouvir. Aí você fala, professora, e o que é esse monte de letra que tá aí do lado, né? Isso aqui é o que a gente chama de transcrição fonética. Então, é o seguinte, na área do estudo das línguas, você tem os linguistas, que são os cientistas da língua, né? E essas pessoas, então, elas trabalharam do mundo todo juntas para poder formar o que nós chamamos hoje de alfabeto fonético internacional, que nós temos aqui. E o que é isso? O alfabeto fonético é um conjunto de símbolos e cada símbolo se refere a um som de uma língua existente e conhecida pelos seres humanos, né? Infelizmente, nós ainda temos regiões em que se falam línguas que ainda nós não temos muito contato, né? Mas esse alfabeto, ele praticamente vale para todas as línguas conhecidas pelos seres humanos. Línguas que nós falamos, né? E eu vou dar aqui no próximo slide só um exemplo para vocês poderem ver do que eu estou falando, né? Então, nós temos sons como vogais e consoantes, né? E daí aqui, ó, tá vendo? Ah, professor, tem um monte de letra. Isso não é uma letra. Isso é um símbolo, e esse símbolo vai representar, então, um som. E quando vocês veem esses dois pontinhos aqui do lado de vogais, significa que o som dessa vogal, ele é longo, né? Cheguei a comentar um pouco sobre isso. Então, o português é uma língua que você não faz uma diferença entre vogais longas e curtas, né? Mas o inglês é. O que isso significa? Então, vamos lá. Se você entende um pouco sobre música, pense assim, que uma vogal curta tem um tempo e uma vogal longa tem dois tempos, né? Então, por exemplo, vamos pegar essas duas aqui. Aqui nós temos um i longo, né? Tá vendo? Um i com dois pontinhos aqui. Então, essa palavra aqui, esse som vai ser sheep. Sheep. Sim? E esse aqui vai indicar um som de um izinho curto, né? Então, vai ser ship. Ship. Esse som aqui nós não temos muito no português, né? Ele não é comum na nossa língua. Então, por isso que às vezes ele é mais difícil de interpretar. É por isso que as pessoas às vezes confundem uma palavra com outra. Porque em português, quando a gente alonga uma vogal, a gente quer dar uma ênfase na palavra, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, eu tô falando aqui de São Paulo, e em São Paulo todo mundo sabe que a gente fala muito mano, meu, né? Então, se eu falo, por exemplo, mano, se eu uso a palavra, a vogal A, né, com som curto, ou se eu uso como mano, eu não tenho diferença na palavra em si. Eu tenho diferença o quê? Na minha entonação, na minha mensagem que eu tô passando para a pessoa com a qual eu estou conversando, né? Então, se eu falo, mano, é uma... Né, mas falo, mano, quer dizer que eu tenho alguma coisa importante ali para dizer para a pessoa, né? E a gente faz muito isso em português. Quando nós alongamos o som de uma vogal, a gente não transforma ela numa outra palavra. A gente está só dando uma entonação ali, né? Dando uma ênfase na mensagem que a gente quer passar. Em inglês, em algumas outras línguas, a gente não pode agir assim. Por quê? Porque quando nós alongamos o som de uma vogal, nós podemos estar falando sobre uma outra palavra, né?
E isso que acontece, isso gera uma falta de compreensão, né? Então, você está tentando se comunicar com o falante nativo daquele idioma e você não consegue transmitir a mensagem porque ele está achando que você está falando uma palavra e você está achando que está falando outra, né? Então, por exemplo, muitos brasileiros também têm, infelizmente, muitas dificuldades em distinguir palavras como praia e cadela, né? Porque um tem o som longo, que é praia, né? E a outra tem um som curto, como no caso aqui de sheep e ship. Sheep, ovelha, né? E ship, barco. Então, para vocês verem, ovelha e barco, elas não estão nem na mesma linha de semântica, né? Ou seja, de significado. Então, uma não tem nada a ver com a outra. Então, se você usa... É claro que, às vezes, pelo contexto do que vocês estão conversando com outra pessoa, vocês conseguem entender, né? Vocês falam, então ela quis dizer essa palavra, não essa, né? Mas é legal a gente aprender um pouco para também falar direitinho. E evitar confusões, né? Na hora de nos comunicarmos. Ok? Voltando aqui, então esses são os sons da língua inglesa, tá bom? Então, todos esses sons aqui são sons de vogais, vowels, e o som das consonants, bem aqui, e consoantes, ok? Tem bastante som, né? Então, vamos voltar aqui que eu vou explicar um pouco mais sobre... Volta. Não? Pronto, consegui. Então, aqui que a gente tem, né? O alfabeto fonético internacional, então isso aqui eles vão usar aquele alfabeto para construir os sons dessa palavra que está aqui em cima, né? E daí, tá vendo, ó, tem um apóstrofe aqui, a gente fala, o que é isso, professora? Isso aqui é onde fica a sílaba que é a sílaba tônica que nós chamamos, né? Em inglês é o stressed, né? Syllable. Então, onde é que a gente tem que pôr a ênfase na hora de falar, né? Então, aqui, nesse caso, a gente põe onde? Nessa primeira parte. Então, a gente não fala assim, castle. A gente fala sand castle. Porque tem essa apóstrofe aqui. Sim? E aqui, ó, como vocês podem ver no inglês britânico, nós temos 2 pontinhos aqui, né? Lembra do I, 2 pontinhos? Quer dizer que esse é um A longo. Então, a gente seria sand castle. Castle. Em inglês britânico, né? Sand castle. Em inglês americano, nós temos sandcastle. Já mudou. Vocês viram que mudou aqui, ó? Aqui, mudou a pronúncia, né? Então, tem algumas diferencezinhas, assim, de uma região para outra. Ok? E tem um lugar muito legal para vocês verem e aprenderem um pouco mais sobre isso. Então, a BBC, que é uma rede de comunicação inglesa, né? Eles têm uma página maravilhosa que se chama BBC Learning English. Se vocês colocarem isso aqui no Google, vocês vão conseguir achar essa página. E por que eu digo maravilhosa? Porque essa página tem de tudo. Então, quando vocês abrem a página, ela vai vir com essa carinha aqui, ó, né, em cima. Então, Learning English. E daí, tem um campo, numa barrinha que vocês clicam, tá escrito Pronunciation, né? E vocês colocam, então, Introduction to the Sounds of English, que é uma introdução aos sons do inglês. E é muito legal, porque eles têm um vídeo explicando cada som individualmente. E tem uma série que é relativamente nova, que é um rapaz que ele pega, ele explica cada um dos sons dentro de palavras, né? É claro que a BBC, por ser uma rede inglesa, vai focar no inglês britânico, né? Mas não é errado, né? Então, assim, vocês vão... E tem muitos sons em inglês britânico que também aparecem em inglês americano, né? Como vocês podem ver aqui, a palavra sand tem a mesma pronúncia nos dois idiomas, nos duas pronúncias, né? Idiomas não, que é o mesmo idioma. Nas duas pronúncias, né? Então, sand e sand é a mesma pronúncia aqui, né? Com algumas variantes. Ok? Vocês têm alguma dúvida? Coloca aqui embaixo. Se vocês já sabiam sobre isso, querem comentar alguma coisa, acharam interessante, comentem aqui embaixo que nós vamos falar mais sobre isso, tá bom? Então, aqui são os sons. E a aula de hoje nós vamos continuar com comparativas. Vamos falar, pô, professora, de novo. Sim, de novo. Por quê? Porque eu acredito que quando a gente trabalha um pouco de repetição e um pouco de exercício, a gente consegue assimilar melhor a mensagem, né? Então, vamos lá para o nosso comparative. Então, aqui eu trouxe uma lista enorme, né? Com vários adjetivos. Como nós falamos na semana passada, nós temos adjetivos que são curtos e adjetivos que são longos. E vocês, lembram do que eu falei sobre como que a gente fala um adjetivo curto ou longo?
Como que a gente conta uma sílaba em inglês? Se você lembrar da nossa última aula, coloca aí embaixo, que eu vou querer saber essa resposta, hein? Então, aqui eu fiz essas colunas. O que a gente tem aqui? A gente tem um adjetivo na sua forma normal, e aqui nós temos a versão dele do comparativo. É a mesma coisa com adjetivos mais longos. Sim? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, lembra the good e the bad, que eram exceções, né? Porque a gente muda total a palavra, eles estão aqui. Então, the good, eu vou pro better. The bad, eu vou pro worse. E os outros já seguem aquela velha regrinha, né? A regrinha do ER. Sim? Então, aqui a gente tem o tall, taller, short, shorter, big, bigger, small, smaller, young, younger, old, older, happy, happier, sad, sadder, loud, louder, quiet, quieter, cold, colder, hot, hotter. Então, aqui eu coloquei alguns outros, né? Então, por exemplo, ó, vamos dar uma revisada nessas palavrinhas aqui. Aqui nós temos, lembra, bom, mal, alto, baixo, grande, pequeno, novo, jovem, feliz, triste, barulhento, né? E calmo. E depois frio e quente. Eu coloquei frio e quente, porque a gente teve uma virada de temperatura aqui em São Paulo. Não sei se vocês têm sentido isso da onde vocês estão assistindo a aula, né? Mas aqui em São Paulo tá com frio. Vocês veem que eu tô usando aqui uma blusa com gola alta, coloquei um lenço, porque o frio chegou aqui na região. E eu adoro frio, né? Adoro tomar um leite com chocolate, um chazinho. Mas então por isso que eu coloquei que a gente vai falar um pouco sobre weather, sobre clima, né, hoje também. Ok? E daí nessa tabela aqui a gente tem o quê? Beautiful, intelligent, generous, athletic, patient, outgoing, ambitious, glamorous, important, talented, ignorant, obedient, nervous e famous. Então, eu adicionei alguns outros aí, sim? Alguns outros que são super relevantes para a língua inglesa, que vocês vão ouvir bastante, né? Então, esses aqui de cima, até o outgoing, a gente viu na semana passada, né? Então, eu adicionei alguns aqui, como ambitious, né? Ambitious é muito parecido com o português, de ambicioso, né? Uma pessoa que quer sempre mais, quer sempre mais. Depois a gente tem o glamorous, né? Glamorous, que também é uma palavra que vem do latim, logo é muito parecida com a nossa língua, né? De glamuroso, né? Com muito glamour, algo que tem um brilho especial ali, né? Depois então, nós temos o important, que é muito importante, important. Depois talented, talentoso, né? Ignorant, ignorante. Obedient, obediente. Nervous. Será que vocês sabem o que é nervous? Nervous é uma palavra complicada, né? Porque a gente viu até agora, nossa, tudo parecido com português, né? Ignorante, obediente, importante. Nervous não é nervoso, né? Que é nervoso em português é quando a gente fica com raiva, né? Com os nervos à flor da pele. Nervous em inglês é quando a gente fica ansioso. Sabe quando, por exemplo, vocês têm uma apresentação para fazer e vocês ficam naquela ansiedade, assim, e você começa, e a sua cabeça vai a milhão. Isso é estar nervous em inglês, né? Quando você tem uma entrevista de emprego, quando você tem uma apresentação. Não é nervoso de com raiva, né? De quero socar alguém. É um outro tipo de nervous, né? Esse nervoso com raiva em inglês é angry, né? Que é A-N-G-R-Y. Angry. Sim? Então, só para a gente relembrar aí, respondendo a pergunta que eu fiz antes em inglês, quando nós falamos então sobre as sílabas, é sempre o quê? Pelo som, pela quantidade de sons da vogal quando você fala aquela palavra, né? Então, você vê aqui, nossa, professora, tem palavras aqui que são maiores, tipo happy, né? Or younger, mas, e happy, tem 2 sons aqui, como é que faz? Como eu falei também, toda língua tem exceção. Mas geralmente é assim que a gente trabalha, né? Então, quando você tem uma palavra mais longa, mais sílabas, você usa o less e o more, e mais o adjetivo. E aquele than, né? Que é o nosso do que. Ok?
Dúvidas? Coloquem aí embaixo que eu vou responder mais para o final da aula. Então, vamos lá. Eu trouxe algumas imagens e eu coloquei as palavras para a gente poder, então, ter uma visão melhor, né, da comparação. Então, aqui nós temos duas pessoas que eu nomeei de Patrick e Alicia. Então, vocês podem ver que a diferença entre eles de tamanho é bem grande, né? E daí você fala, professora, como é que é tamanho em inglês? Então, tamanho, quando nós falamos de roupa, por exemplo, a gente chama de size, né? Então, é S-I-Z-E, size. Então, é o tamanho de roupa, por exemplo, né? Small, large, então esse é size. Agora, quando nós falamos de altura, né, a gente chama de height. Sim, height. Então, é H-E-I-G-H-T, height. Então, aqui a gente pode ver que tem uma diferença de height bem grande do Patrick para Alicia, né? Então, quais adjetivos nós vamos usar para esse exemplo? A gente vai usar o tall e o short, né? E é muito legal, porque a gente sempre pode pegar uma única imagem e fazer uma comparação usando os dois, né? Tanto de cima para baixo, quanto de baixo para cima. Então, se a gente pega o exemplo do Patrick, né? A gente fala, Patrick is taller than Alicia. De novo, Patrick is taller than Alicia. Ok? Então, o Patrick é o que é mais alto do que a Alicia. Sim? E qual que é a formulinha? Novamente, o verbo to be tem que estar aqui. Nós temos o nosso adjetivo, o nosso R, o nosso than, que é do que, e com quem nós estamos comparando. Sim? Se eu só falar Patrick is taller, qual contexto eu poderia usar essa frase, né? Numa pergunta. Então, por exemplo, who is taller, Patrick or Alicia? Então, quem é mais alto, Patrick or Alicia? Ou Alicia, né? Aí eu posso usar Patrick is taller. Mas se eu só coloco essa frase, ela não faz sentido nenhum se não tiver um contexto, né? Então tem que ter esse then e tem que ter a coisa com qual você está comparando, ok? Então, se o Patrick é taller, a Alicia é shorter. Então, Alicia is shorter than Patrick. Sim? Novamente, Alicia is shorter than Patrick. Professora, eu tenho dificuldade nesse T aqui do shorter, né? Como que eu faço? Bom, vocês podem falar com o T também, se vocês têm dificuldade, né? De enrolar, de fazer a seção do R, né? Shorter, shorter. Vocês podem fazer tipo um shorter, né? Shorter. Tá certo, não se preocupem, vocês podem fazer o som do T, ok? Porque no inglês americano, muitas vezes eles engolem esses sons, né? Eles transformam isso num outro som. E eu vou comentando um pouquinho agora. Cada aula eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso. Mas aqui, né, sempre shorter. E esse R sempre retroflexo, né? Para quem conhece aqui o interior de São Paulo, mesmo a capital, muita gente como eu, inclusive, a gente fala muito R, né? E esse é um R muito comum no inglês americano, né? A gente fala taller, shorter. Então, é um R muito comum no inglês americano. Sim? E é um R que a gente chama de R retroflexo. Como se o som fosse para dentro, né? Ok? Dúvidas, perguntas? Coloca aí embaixo. Próximo. Temos aqui a cidade de New York. Quem já foi para lá de vocês? Coloca aí embaixo. Eu nunca fui, mas morro de vontade, viu? Deve ser muito legal ver os museus, ver esses pontos turísticos. E aqui nós temos dois super importantes, ó, da cidade, né? Nós temos o Empire State Building, que é esse prédio aqui comprido aqui de trás, né? Que por um bom tempo foi o prédio mais alto do mundo. E depois nós temos o Statue of Liberty, né? Você pode falar Liberty or Liberty, tanto faz. Lembra do nosso Tzinho aqui. E para quem não sabe, a Estátua da Liberdade foi, na verdade, um presente do governo francês, numa época em que os americanos derrotaram uma tropa inglesa. E daí os franceses deram a Estátua da Liberdade de presente para os Estados Unidos. Diferente, né? Mas é verdade, isso aqui não foi uma obra americana, isso aqui é uma obra francesa.
E quem já foi para Paris, que também não é o meu caso, lá também tem uma cópia, né? Dessa mesma estátua, né? E quem foi para Las Vegas também viu, mas é uma cópia menos artística, eu diria, né? Mas isso foi um presente. Para quem já assistiu, eu recomendo, tem um filme que se chama A Lenda do Tesouro Perdido. É um filme com o Nicolas Cage, é um filme antiguinho já, mas ele fala um pouco sobre a história americana, é bem legal. E daí aparece, ele fala um pouco sobre a Estátua da Liberdade, sobre uma mesa que tem na Casa Branca. Tem o filme 1 e o filme 2. É um filme bem família, assim, e é bem legal. Então, né, nesse friozinho que a gente está em casa, aproveitando, né, esse tempinho que nós vamos ter hoje no sábado, eu recomendo. É legal o filme, vale a pena assistir. Ok, então nós temos os dois aqui, o Empire State Building e o Statue of Liberty, né? E daí a gente tem aqui. Então, a gente pode usar o quê? Que um é maior e o outro é menor. Professora, mas não tem a ver também com a altura? Você também pode usar taller and shorter, né? Mas quando a gente fala sobre coisas, geralmente com coisas a gente se usa muito mais big and smaller, né? A gente poderia usar sim o tall e short, mas com coisas geralmente se usa mais o big e o small, né? Coloquei smaller aqui. Professora. Não viu. Então aqui é o small. Ok. Então vamos ver quem que é bigger, quem que é smaller, né? Então aqui vamos começar com quem é maior, que é o Empire State Building, né? Então vamos lá. The Empire State Building is bigger than the Statue of Liberty. Eu vou enfatizar o T, que eu acho que é um pouco mais fácil, né, pra gente aprender. Então vamos lá de novo. The Empire State Building is bigger than the Statue of Liberty. Sim, statue e building. A professora começa com um aqui, eu sei. Mas a gente fala building, ok? Muito bom. E empire vem de império mesmo, tá bom? Empire. Então, se eu quero falar, por exemplo, Império Romano, eu falo the Roman Empire, né? O Império Britânico, the British Empire. Sim? Empires. Vem aqui, Império. E se eu tô falando, então, que o Empire State Building is bigger, tem uma coisa que é menor, smaller, que é the Statue of Liberty, né? Esqueci que eu ia falar assim. Ok. Então, the Statue of Liberty is smaller than the Empire State Building. De novo, nós temos a mesma construção, verbo to be, er e than. Ok? Não pode esquecer disso, muito importante. Então, the Statue of Liberty is smaller than the Empire State Building. Sim? Ok, então vamos para a próxima, vamos seguir. Aqui tem algo muito legal. Então, eu peguei então um pouco sobre clima-tempo aí, né? Então, para aqueles que não conhecem, nos Estados Unidos eles usam unidades de medida diferentes das nossas, né? O que acaba complicando um pouco para a gente entender como é que funciona algumas coisas, né? Eles usam, por exemplo, pés, milhas, e a gente, aqui no Brasil, a gente usa o Sistema Internacional de Unidades, que é o que muitos países, a maioria usa, né? Então, por exemplo, se você for para a Alemanha também usa o mesmo sistema que a gente, então fica fácil de você saber o tamanho, né? A pessoa assim fala 1 metro, eu tenho 1,70 m de altura, a gente tem um parâmetro, né? Mas lá nos Estados Unidos falam, eu tenho 6 pés de altura. Eu lá vou saber quanto que é um pé, né? Mas é assim que eles funcionam. Então, quando eles vão lidar, principalmente com temperaturas, eles usam uma escala chamada de Fahrenheit, né? E essa escala é diferente de Celsius, que é a que nós usamos aqui no Brasil, né? Então, a escala Celsius, ela varia de 0 a 100, né? Claro que tem mais, mas assim, a principal é de 0 a 100, né? Agora, Fahrenheit é de 32 a 212, o que significa que 32 graus Fahrenheit é 0 graus Celsius, e que 212 graus Fahrenheit é 100 graus Celsius. E tem toda uma continha matemática bonitinha para vocês fazerem, para vocês poderem encontrar. Mas mais fácil que isso é vocês colocarem lá no Google como, né, de Fahrenheit para Celsius, e deve aparecer lá no Google bonitinha para vocês colocarem a temperatura lá e saberem quanto que é.
Então, aqui eu peguei essa previsão do tempo, que tem uma variação alta de temperatura, né? Então, como vocês podem ver, que dia que é da semana, nós estamos em Monday, né? Monday, segunda-feira, né? E daí nós temos high, uma temperatura alta, e low, uma temperatura baixa, né? Então, o high que pode chegar nesse dia, né, é 73 graus Fahrenheit, né? Então, é 73 degrees Fahrenheit, ok? Então, essa bolinha aqui, degrees, que se lê D-E-G-R-E-E-S, sim? Então, 73 degrees Fahrenheit. E isso dá aproximadamente 22 graus Celsius, ok? Então, um dia meio gostosinho, assim, né? Não tá quente, muito, muito, muito quente, mas também não tá frio, então um dia gostosinho. E daí, de noite, a Monday night, esse night a gente sabe que já é mais tarde, assim, quase madrugada, né? O que nós temos aqui? 42 graus Celsius, ou seja, 42 degrees Fahrenheit. Desculpa, Fahrenheit, não Celsius. Então, 42 degrees Fahrenheit. E quanto que dá isso? Dá mais ou menos 5 graus Celsius, 5,5 graus Celsius, ou seja, uma temperatura bem baixa, né? Aqui nós temos 16 graus e meio de diferença, né? Bastante coisa para um dia só. É por isso que não tem nariz que aguente, né? O meu não aguenta. Se isso aqui acontece, já vai loratadina, vamos comprar remédio, porque, né, já era, acabou. A minha paz. Mas então aqui nós temos temperaturas altas e temperatura mais baixa, sim? E daí nós temos 3 palavrinhas que são legais para a gente usar, como hot, warm and cold. Professora, warm não estava na tabela. Eu sei que não estava. Mas hot é quando a gente tem um tempo muito quente, né? Bem quente. Então, hot é quente mesmo, né? Então, por exemplo, quando a gente chega naqueles dias que dá 35 graus, bem quente, né? Provavelmente do lugar onde você está assistindo a nossa aula aqui, provavelmente você pode estar em um lugar que seja até mais quente, né? Que chega quase a 40 graus. Então, isso é hot, né? É bem quente. E depois nós temos a palavra warm, né? E warm é aquele morninho, gostosinho, né? É o quente, mas não é o quente escaldante, né? É o quente gostosinho, assim, é warm, tá warm, né? Então, quando, por exemplo, você vai tomar um chazinho, assim, você vai tomar o seu leite com chocolate, aí você quer ele, geralmente, eu gosto de warm, né? Eu não gosto de nem frio, nem muito quente, eu gosto de warm. E daí nós temos o frio, que é o cold, né? Quando tá frio mesmo, cold. Para mim, 5,5 graus Celsius, ou seja, 42 degrees Fahrenheit, é cold. Ok? E daí nós podemos usar as palavras tipo yesterday, today e tomorrow, né? Comparar esses três. Então, yesterday também é uma música dos Beatles, mas significa ontem. Yesterday. Today, hoje. E tomorrow, amanhã. Sim? Então, yesterday, today, tomorrow. E depois nós temos morning, afternoon e evening. Então, de manhã, de tarde e de noite. Sim? Mas, professora, e o night? A night não é noite? Então, o evening é aquele assim que dá umas 5h30, 6 da tarde, até umas 9, 10 da noite, aí é o evening, né? Quando a gente vai para a parte que é bem escura, aquela parte mais na madrugada, aí é o night, né? É por isso que quando a gente chega na casa de alguém, a gente fala good evening, né? E pra gente sair, a gente fala good night, que tá mais tarde do que a gente chegou, né? Ok? E daí eu fiz aqui 2 frases, sentenças pra gente poder falar um pouquinho sobre essa parte de warm, cold, hot. Então, today is warmer than yesterday. Então, hoje está o quê? Mais quente do que ontem. Então, tá mais quentinho, né? Hoje tá mais quentinho do que ontem. Repetindo. Today is warmer than yesterday. E depois eu quero falar dos períodos do dia, né? Eu falo in the afternoon, então de tarde, is colder than in the morning, né? Então, in the morning a gente vai ter aí 73 degrees Fahrenheit e no afternoon a gente vai ter 42 degrees Fahrenheit.
Então, geralmente de tarde é mais colder, frio, do que pela manhã. Sim? E vocês podem, então, jogar com essas palavras e formar frases diferentes. E é legal porque falar sobre o tempo é um assunto que todo mundo fala, né? Uma vez eu vi um americano que ele tem uma página que é muito engraçado, que ele fala que você vem para São Paulo é muito engraçado, que as pessoas adoram falar sobre tempo, tem várias palavras sobre tempo, né? Mas que a gente só tem uma palavra para roupa aqui, que é blusa, né? A gente fala blusa para absolutamente tudo. Eu achei muito engraçado, porque é verdade. Ok, dúvidas? Coloquem embaixo que eu já vou responder. Ok, e daí a gente tem então aqui um longo, né? Um longo, e esse longo eu coloquei glamorous. Nós temos dois tipos de castles aqui, né? Castelos. Então, aqui a gente tem um sand castle. Lembra da nossa palavrinha lá em cima? Sand castle, ou seja, um castelo de areia, né? Esse aqui é uma obra de arte praticamente, né? Eu, quando era criança, fazia uns tão... a gente só virava o baldinho, né? Tentava fazer umas janelinhas, mas esse aqui tá perfeito. Então, a gente tem aqui um sand castle. E aqui a gente tem Versailles. Castelo de Versalhes, que fica ali nos arredores de Paris. Muito chique, né? E daí, em inglês, eles chamam de Versailles, né? Mas, professora, se escreve desse jeito, mas a pronúncia é Versailles, né? Se você fala francês, quiser falar com uma pronúncia francesa, né? Versailles, ou alguma coisa do gênero, fique à vontade, né? De novo. Desculpa, que eu tô com esse novo mouse e toda hora eu viro aquela bolinha que tem no meio. Bom, voltando. Então, a gente tem Sandcastles e Versailles, né? Ou Versailles Castle. Castelo de Versalhes. E qual dos dois é mais glamouroso, né? Então, nós sabemos que o Castelo de Versalhes é famosíssimo, que tem aquela sala maravilhosa, sala dos espelhos, né? Se quiser depois procurar no Google, vale a pena ver, muito bonito. E é legal porque se você colocar no YouTube, você tem tours virtuais agora dos museus, de castelos, tem uns bem legais. Se você gosta, né, disso, vale a pena ver. Tem um documentário também muito bom sobre o Castelo de Versalhes e como ele foi remodelado. Bom, eu tô saindo do assunto, né, desculpa. Mas vale a pena ver. Se você gosta de documentário, tem documentários muito bons no próprio YouTube para vocês assistirem. Então, vamos lá. Qual deles é more glamorous, né? Mais glamuroso? É, então, o Castelo de Versalhes, né? Então, como que a gente fala? Quando a gente tem um adjetivo longo, a gente pode usar o more para mais e o less para menos, né? Então, eu falo, Versailles Castle is more glamorous than the Sand Castle, né? Então, Versailles Castle is more glamorous than the Sand Castle. Então, nós temos de novo, o verbo to be tá bem aqui, o more, não pode esquecer, o adjetivo, o than, e depois o que nós estamos comparando, que é o Sand Castle, né? E aqui, por último, nós temos, então, o outro comparativo, né? Que é menos glamuroso. Então, the Sand Castle is less glamorous than Versailles Castle, né? Então, o castelo de areia é menos glamuroso do que o castelo de Versalhes. Ok? Então, essa parte comparativa da nossa aula de hoje que eu queria mostrar para vocês, né? Eu espero que vocês tenham aprendido mais, que vocês tenham permitido isso fixar um pouco mais na cabeça. Se já tiverem dúvidas, agora é hora de vocês escreverem que eu vou responder, tá bom? Sim, recebi uma pergunta aqui. Small é sempre usado para objetos? Qual a diferença entre small e little? Uma boa pergunta. Será que eu sei responder? Na minha concepção, são palavras que são sinônimos, né? O que é um sinônimo? São duas palavras que têm o mesmo significado, né? E vão ter algumas exceções. Mas, no geral, você consegue, sim, usar small e little, né? Então, se eu quiser falar, por exemplo... É que, geralmente, little é usado como um... Qual que é a palavra assim, que eu esqueci? Às vezes não é nem usado como um adjetivo, né? Vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pesquisada, eu vou trazer essa resposta na próxima aula, porque eu não consigo pensar em exemplos assim de cara. Mas eles têm as suas similaridades, mas eles também têm as exceções.
Mas, no geral, dá para usar small and little, tá bom? Ajudei alguma coisa. Uma última coisa que eu queria mostrar para vocês, então, hoje são as expressões idiomáticas. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre elas, né? Vocês devem falar bastante. Talvez vocês não sabiam que existe um nome para isso. Mas o que é uma expressão idiomática? Uma expressão idiomática é uma sentença, uma frase que ela ficou fossilizada no tempo, ou seja, ela parou ali, né? E que ela não tem um significado denotativo, ou seja, o que está ali não é o que ela significa, né? Então tem uma parte ali por trás que é o que tem, ela tem um significado escondido ali, né? Então, se você olhar a frase de uma maneira bem realista, você não vai entender o que ela está falando. Então, por isso que ela é uma expressão idiomática, porque ela ficou ali, ela ficou presa no tempo, não tem como mudar ela, ou seja, a gente não pode mudar, porque ela muda o sentido. Mas se a gente olhar as partinhas dessa frase, a gente vai falar que não tem nada a ver com o significado, ok? Então, aqui tem uns exemplos do inglês e uns exemplos em português também, para você entender melhor o que eu tô falando. Então, por exemplo, em inglês nós temos a blessing in disguise, né? Então, é algo que parece ser ruim, pode ser, na realidade, uma bênção. Por exemplo, nossa, perdi meu emprego, que horror, né? E é horrível, realmente, perder o emprego, né? Ninguém gosta disso. Mas aí você vai conversar com um amigo, com uma pessoa que gosta de você, e essa pessoa vai tentar te dar um ânimo e vai falar assim, pode ser a blessing in disguise, né? Porque pode aparecer algo melhor. Então, essa pode ser a oportunidade de você fazer coisas diferentes, coisas novas, né? Então, isso que é a blessing in disguise. Ok? Depois nós temos hang in there. Hang in there. Que significa aguente firme, né? Hang in there. Aguente firme. Vocês vão ver bastante essa em vários filmes. Aparece em filme direto. Depois a gente tem no pain, no gain. Ou seja, sem trabalho não é recompensa. De novo, se a gente começar a olhar a tradução, a gente fala sem dor, não ganho. Só fala, isso não faz muito sentido. Então, por que não vai fazer sentido? É uma expressão que ela ficou ali, né? Fixa, rígida, e ela tem um significado bem específico para ela, né? Então, no pain, no gain, então sem trabalho não é recompensa. Sim? Ok? Depois a gente tem so far, so good. Então, tudo bem até o momento, né? So far, so good. A gente tem under the weather. Então, under the weather é quando a gente tá se sentindo meio mal, sabe? Tá meio tristinho. Então, é isso que se chama under the weather. Né? Então, eu posso falar, he is a little bit under the weather today. Então, ele tá um pouquinho, né, pra baixo, moado, sentindo mal hoje. Sim? E pode usar também quando as pessoas estão doentes. Ok. O próximo é a perfect storm, né? Que é quando dá tudo errado. Ou seja, uma tempestade perfeita seria a tradução literal, né? E é mais ou menos o nosso ano de 2020. Que cada hora é uma coisa nova que aparece, credo. Então, é o perfect storm. Então, é quando tudo dá errado ao mesmo tempo ali e agora, né? Eles chamam de a perfect storm. Depois eles têm costs an arm and a leg. Então, custa um braço e uma perna, né? É quando algo custa muito caro. E a gente chama custa os olhos da cara, a gente fala em português, né? Ou seja, custa os olhos da cara também é uma expressão, porque espera-se, né, que ninguém vai tirar os olhos ou vender os olhos para poder pagar alguma coisa. Então, ela é toda figurativa, né? Uma expressão idiomática. Sim? Depois a gente tem once in a blue moon. Eu não sei, Blue Moon é um evento que acontece com a lua, que ela fica meio obscura, não sei direito. Mas é um evento que acontece com a lua. E daí eles usam esse exemplo para falar que é uma coisa que acontece raramente, né? E em português, a gente usa uma vez na vida, outra na morte, né? Então, às vezes a gente, sei lá, quer fazer uma viagem, quer fazer uma coisa que é um pouco mais cara, a gente fala, mas é uma vez na vida, outra na morte. Não é uma coisa que a gente faz sempre. Essa mesma coisa se chama em inglês once in a blue moon. É essa expressão em inglês, ok? Depois a gente tem rain on someone's parade, né? Que é arruinar algo para alguém. Então, alguns de vocês já assistiram um filme da Barbra Streisand que se chama Funny Girl. Quem já viu Glee, né? Tem a música que se chama Rain on My Parade. E é uma expressão, né? Então, assim, o literal seria chover no desfile de alguém, né?
O que acontece quando chove no desfile, né? Arruina todo o desfile, né? Porque aí, geralmente é ao ar livre um desfile, né? Então, quando você fala para você, hey, don't rain on my parade, é tipo, arruina, não deixa isso dar errado, entendeu? Não faz isso, né? Que não vai sair nada de bom daí. Depois nós temos once bitten, twice shy. Que significa que depois de errar a gente fica mais cauteloso. Então, por exemplo, seu amigo tá falando, nossa, eu fiz isso pra pessoa e ela não me saqueou por trás. E daí a gente fala, yeah, once bitten, twice shy. Então, uma vez que você foi mordido, você fica mais cauteloso, né? Shy é quando você fica... Também pode ser para uma pessoa tímida, né? I'm shy. Você pode usar essa expressão, mas também pode usar para uma situação que deixa a pessoa um pouco desconfortável, né? Então, shy. Uma situação que pode ser desconfortável. Uma vez que você já sabe o que aconteceu, né? Você vai ficar mais cauteloso. A gente vai ficar esperto, né? Para saber que aquilo pode acontecer de novo. Quem gosta aí de Wham, de George Michael, isso aqui aparece naquela música dele chamada Last Christmas. Ele tem uma parte que fala Once Bitten, Twice Shy. Ok? Essas duas aqui, que são bem parecidas, né, tanto em inglês quanto em português, que é time is money. Ou seja, tempo é dinheiro, né? E money, em inglês não se fala money, não se fala money. E better late than never. Né? Então, antes tarde do que nunca, ok? São expressões que são bem parecidas em ambos os idiomas. E o legal das expressões idiomáticas é que tem coisas que são muito parecidas, né? E daí você fala, nossa, realmente, tempo é dinheiro, tem em todo lugar. Inclusive, em alemão também tem que eles chamam de Zeit ist Geld, né? Então, é tudo... Então, também tem alemão. Só pra você saber que é internacional, praticamente, né? Tempo é dinheiro. Mais capitalista que isso, impossível. Ok? Vocês têm alguma dúvida? Algo que eu posso fazer por vocês hoje? Escreve aí embaixo. Então, só recapitulando para a gente encerrar o quadro, né? Lembrando de que vocês podem acessar os dicionários online e que tem essa página da BBC, né? Que é muito legal, que vocês podem ir, né? Que é a BBC Learning English. E eu vou deixar de tarefa de casa, então, para vocês entrarem no site, darem uma olhadinha, assistirem um filminho, né? Mas se for assistir um filme, assiste legendado. Sim, escuta bastante inglês. E semana que vem nós estamos de volta. Eu agradeço a participação de vocês. Convidem seus amigos para virem aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. So, thank you very much. And I see you next week. Bye, bye.